Vocês podem louvar ao Senhor nessa noite, amém? Tem sempre uma expectativa do sobrenatural de Deus acontecer no momento que nós entramos na casa de Deus. Sempre alguma coisa que nos impulsiona, que nos enche, para que nós possamos escutar a palavra. Portanto, queria pedir para você ficar de pé e para que pudéssemos ler a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 11, verso 23. Quantos sabem onde está Deuteronômio na Bíblia? Quinto livro da Bíblia. Eu sabia que você ia estar aqui essa noite, amém não? Ué, sabia? Sabia que você ia estar aqui essa noite. A gente vai no culto achando que Deus não sabe, Deus sabe. Olha lá, Deuteronômio 11, 23. Também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O monte da bênção e o monte da maldição. Que texto forte, maravilhoso, tremendo, não é? Quando Deus nos alcança com sua bênção, não é? A gente fica nos ares, aleluia. E também quando nos corrige, dizendo, não vai por esse caminho que o negócio é ruim. E Deus tem a sua palavra para nós hoje. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos essa noite achar as tuas bênçãos sobre nós. Mas nós temos dificuldade muitas vezes de escolher bem. Muitas vezes, Senhor Deus, nós precisamos, como diz a Bíblia, que o Teu Santo Espírito interceda por nós, porque somos falhos. Temos dificuldades, temos batalhas. Mas, Pai, eu peço que o Senhor hoje conduza a Tua igreja sobre o sobrenatural de Deus. Que as bênçãos do Senhor venham se impregnar em nossa vida e com a Sua ajuda possamos desviar do caminho que não é bom. Nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Opa! Você pode dizer amém? Obrigado. Avive o pregador essa noite, amém? Deus abençoe, pode sentar. Eu acredito que essa cena foi extraordinária, eu queria estar lá para ver, meu Deus, milhões de pessoas diante de dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. Eles estavam lá, diante do monte do Senhor, dos montes que Deus escolheu. E Moisés, um líder extraordinário, quem sabe o maior líder do Antigo Testamento, com certeza um dos maiores. E aí você vê esse homem com uma palavra de Deus para o povo, não é? Ele sai do cesto, lá do Nilo, para ser um príncipe no Egito. Depois ele luta contra Faraó. Muitas batalhas esse homem enfrenta. Você lembra lá a história do Mar Vermelho, você vê ele lutando com as coisas todas, as batalhas da vida dele e do povo, ele lutando para poder entender a vontade de Deus, as coisas, não é fácil, mas ele guiou o povo durante 40 anos no deserto, deixou na porta da terra prometida e falou,
bom, agora é com vocês. Só que antes de ele morrer, de Deus o chamar, ele faz o discurso, que é esse aqui, em Deuteronômio. Ele vai percorrer o discurso de Deuteronômio como sua despedida, como pastor daquele rebanho. E não é um discurso curto, não, é um discurso bom. Veja, o livro inteiro de Deuteronômio é o discurso de Moisés de despedida, né? E olha que o sol na cabeça do povo não era brincadeira, era o sol do deserto. E ele está lá proclamando um discurso, não é? E nós estamos aqui no ar-condicionado essa noite, amém? Ele estava ali no deserto, ali, e aí Moisés começou a falar, rapaz. Agora, a topografia daquele lugar era extraordinária. Pensa no lugar tremendo em que aquele homem começa a fazer aquele discurso. A topografia é incrível, porque eles estão na região de Samaria, hoje a Palestina, e ali a Bíblia conta que o Monte Gerizim, não é? E também tinha o Monte Ebal, e Moisés está ali posicionado para trazer o seu discurso final. Imagina, um dos últimas palavras de Moisés a um povo que está indo embora, para uma pessoa, para um grupo, não é? Que está entrando na terra prometida, ele vai falecer. E agora ele quer abençoar aquele povo, quer dar instruções. E de um lado o Monte Gerizim, um monte de cerca de 880 metros de altura. Ele é muito interessante porque ele é cheio de coisas boas, há muito verde, há também muita fertilidade sobre esse monte, o Monte da Bênção. E nós vemos ali, se você se lembra, creio que sim, Jesus é a mulher samaritana, lembra desse trecho? E aí diz que a mulher samaritana diz: em qual monte vamos adorar? No de vocês ou no nosso? No nosso era o Monte da Bênção que Moisés estava, era o Monte Gerizim. Os samaritanos tinham nesse monte o Monte da Bênção, o Monte da Prosperidade, da Fertilidade, o monte que todo mundo gostaria de montar a sua casa por ali. Mas do outro lado, o Monte Ebal. Nesse Monte Ebal, até um pouquinho maior, 940 metros tinha esse monte, e esse Monte Ebal era um monte com mais pedras, mais rústico, menos coisas férteis. Então nós estamos falando de um povo que está de um lado pensando nas bênçãos, e do outro está vendo um monte sem a bênção. Olhando visivelmente, você vê um lado cheio de bênção e prosperidade e fertilidade, e do outro lado um monte totalmente sem a bênção, sem fertilidade, com pedras, com pedregulhos. E entre os dois montes estava o Vale de Siquém. Esse vale é de baixa altitude, você sabe, os montes altos, o vale ele fica embaixo. E ali está Moisés proclamando a palavra do Senhor. 6 tribos se ajoelham, né, ficam do lado do Monte da Bênção, e 6 tribos do lado do outro monte. Agora, é uma coisa muito interessante que eu comecei a observar. O pessoal da maldição profetizou a maldição e dava um eco tremendo. E o pessoal da bênção profetizava a bênção e dava um eco tremendo. Aí eu fico imaginando o pessoal daqui, olhando para o pessoal dali, dizendo bênçãos, mas está olhando para o pessoal que está na maldição. E aí eu fico imaginando o pessoal da bênção, não é? Olhando para o pessoal da maldição, e ali ele está pensando assim: rapaz, eu estou na bênção, mas eu tenho que tomar cuidado com a maldição. E o pessoal da maldição olhando o pessoal que estava na bênção com esse mesmo sentimento: poxa, eu estou na bênção, mas eu tenho que tomar cuidado com a maldição, eu queria mesmo estar na bênção. Então aquele eco indo para lá e para cá, falando as bênçãos e a maldição de um povo. Eu fico imaginando sobre isso, porque a acústica era uma coisa incrível. Pensa num anfiteatro, você falava e a voz ia longe, as vozes ecoavam. As bênçãos e as maldições cruzavam aquele lugar. A fertilidade no monte e também do outro lado a maldição da aridez contrastavam com aquelas palavras que Moisés estava dizendo ao povo. E o povo tinha que dizer amém. E ali no final Moisés diz: eu proclamo os céus para que sejam testemunha que a bênção ou a maldição são escolhas de vocês. Vocês escolhem a bênção e a maldição.
Se vocês andarem nos caminhos do Senhor, nenhum inimigo vai se opor a vocês. Aleluia! Mas se vocês andarem do outro lado, vocês sofrerão e serão corrigidos pelo Senhor. Uau, mas que cena forte! São cerca de milhões de pessoas proclamando bênçãos e maldições com eco e tudo mais, naquele teatro maravilhoso para que nunca ninguém esquecesse. Eu queria hoje falar sobre isso porque foi diante disso, desse momento assim dramático, que você vê que Josué, né, trabalhando essa mesma ideia no livro dele, percebendo que a bênção e a maldição é uma atitude nossa. Que a bênção e a maldição está nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Que Josué levanta bem forte num grito que ecoa até hoje, milhares de anos depois, dizendo: eu não sei quem vocês vão escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso ecoa nos séculos para nós, porque é uma escolha que temos que fazer, se queremos a bênção ou a maldição. Eu queria colocar algumas questões para nós. Existem pessoas que vivem, na realidade, cercado de maldições. Isso assusta a gente, porque eu sou pastor e eu trabalho com pessoas a todo momento. A gente trabalha com vidas, com famílias, com situações, e a gente fica olhando e existem maldições. E essa maldição é, na verdade, uma ação do inimigo. A pessoa fica presa, emocional, a vida, o dia a dia. A pessoa fica aprisionada no sofrimento, na desgraça. Mas lembra que toda situação assim precisa de uma legitimidade. Quando nós damos legalidade na mão de Satanás para roubar a nossa alegria, para tirar o nosso entusiasmo, nós estamos fazendo isso. Nós achamos que se mudarmos geograficamente, fomos para um país mais envolvido, ou alguém desse um calmante, alguma coisa, tudo isso pode, né, em algum momento, mas na realidade são nossas decisões que nos fazem felizes. O que Deus está dizendo para nós é que na Bíblia, que a origem das maldições ela aconteceu em Gênesis, quando a palavra de Deus diz para nós que foi escolhida uma árvore que trouxe maldição a todos os humanos a partir de Adão e Eva. Foi uma escolha. Veja, foram os pés de Adão e Eva que fizeram com que a maldição acontecesse na vida deles. E este alicerce, tá tudo bem. E este alicerce, diz a palavra de Deus, trouxe a desobediência, né? E a desobediência, então, acabou fazendo com que aquelas pessoas fossem amaldiçoadas e também a sua descendência. Eu queria citar algumas maldições que lutam contra a vida das pessoas. Primeiro, eu já acompanhei situações de pessoas com vida cheia de alcoolismo. Ah, pastor, eu luto contra o alcoolismo porque o meu bisavô passou para o meu avô, que passou para o meu pai e que passou para mim, eu não sei o que fazer com isso. Pastor, olha só, essa luta dentro do alcoolismo na minha casa já levou parentes, amigos, situações para tantas coisas e eu estou perdido com isso. Na verdade, espíritos do mesmo tipo atuaram no avô, atuaram no pai, atuaram no filho. O filho gera o neto no mesmo ambiente, atua no neto também, e aí isso traz grande destruição dentro da família. Sintomas que podem estar dentro de pessoas que recebem maldição, ou estão debaixo de maldição. Colapso mental e emocional. A pessoa está sob forte ataque maligno e existe um colapso. A pessoa não aguenta. Aquela situação mental e emocional lutando contra ela. Doenças frequentes ou crônicas. A gente precisa trocar a pilha aqui. E especialmente um claro diagnóstico médico, por exemplo, quando a pessoa ela percebe que está enfrentando aquela batalha, aquela luta, e aquilo constantemente vem lutando contra aquela pessoa, lutando contra aquela família, está lá o diagnóstico, a pessoa às vezes não tem nada fisicamente, mas está sendo opressa, e você sente que aquela opressão é maligna, mas a pessoa não está conseguindo trabalhar como deveria. Fracassos constantes.
problemas com o sexo oposto, rompimento de casamento, transtorno familiar, contínua recessão financeira, propensão a acidentes. Eu vi pessoas que são perseguidas pelo diabo, parece que constantemente estão propensas a acidentes. Eu não sei explicar muito isso, mas eu sei que é real. Parece que se tiver alguém na rua para receber alguma coisa, aquela pessoa passa pela luta. Tem lá 15 pessoas, mas parece que ele sofre aquele tipo de situação. Nós estamos falando de poderes malignos que lutam contra a nossa vida. Poderes malignos que lutam contra o nosso coração. Situações malignas que tentam roubar o nosso dia a dia, as bênçãos do Senhor. Agora, a pessoa olha para mim e diz: não, pastor, mas eu sou crente. Eu sou crente, eu estou na igreja, eu louvo a Deus, eu até oferto de vez em quando, eu sou crente. Eu também amo ao Senhor, eu também, e justamente isso que me assusta, porque às vezes nós como crentes somos ingênuos nessa área. Nós achamos que Satanás não luta contra nós porque vamos ao culto de vez em quando, ou lemos a Bíblia, ou oramos às vezes. E na verdade a Bíblia diz que não é isso. Tanto que Paulo falou que o diabo anda ao nosso derredor, bramando a quem pode devorar. Então não é porque você aceitou Jesus, é que você está livre de uma batalha. Não é porque você aceitou Jesus, é que o diabo começou a gostar de você, porque não posso tocar. Há uma luta, há uma batalha contra nós que somos da igreja. Na teologia, quando nós estudamos teologia, nós demos um nome a isso na nossa classe de teologia, que é chamado doutrina paulina do já, mas ainda não. É uma doutrina paulina que traz para nós entendimento sobre tudo que tem a ver com o poder de Deus e a igreja hoje. Nós somos os mais abençoados da terra, mas ainda não, nós temos batalhas, Então, se você entender a doutrina do já, mas ainda não, você fica mais tranquilo às vezes, porque tem crente, eu até escutei esses dias, um pastor falando assim: eu estou preocupado com a geração atual dos crentes, que eles sentem uma luta grande, porque não tem um Wi-Fi, não tem um iPhone novo. Então, a maior luta do crente hoje é não tem um iPhone novo. Eu queria o 22, agora eu estou no 10. Não saiu ainda, né? Saiu? Ah, graças a Deus. Eu queria um notebook, eu queria um carro. Então essa é a luta nós, e esse pastor falou assim: eu estou preocupado, porque quando um crente leva uma luta, uma batalha, ele acha que ele não é mais amado de Deus, que Deus não é com ele, que Deus não o fortalece, que Deus não está junto, que Deus não é contigo, e aí o camarada entra em depressão. Eu queria mostrar para você a teologia do já. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém, diga amém. Glória a Deus. A do já, hein? Segura aí. Primeiro, perdão dos nossos pecados, já recebemos. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, relacionamento restaurado com Deus. Terceira coisa, já estamos adotados como filhos. Já temos vitória sobre o pecado. Existe sobre nós a promessa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos curados fisicamente. A Bíblia diz verdadeiramente: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como se pode dizer amém? Aqui no hebraico, tanto a palavra cura física como a cura emocional, que diz enfermidade e dores. E essas palavras no original significam que Deus tanto pode te curar de uma enfermidade física, como se pode dizer amém, quanto pode te curar de uma enfermidade emocional. Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aleluia!
Olha só, libertação de vícios, a Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, eu vou te dar um versículo desse saltar na cadeira. Esse aqui para mim é um dos melhores que a Bíblia fala. Como estão preparados? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas, Marquinho, todas no grego é todas. Joey, todas no grego é todas. Não tem nenhuma bênção espiritual que Jesus ainda tenha que nos dar. E alguns ainda dizem, reforçando a ideia de que está tudo bem, eles dizem, pastor, Gálatas 3,13, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, maldito daquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Aí o camarada fica todo empolgado, mas leia bem, ele nos levou toda a maldição da lei. Significa para nós que as coisas da lei, não somos mais salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. Agora eu quero te apresentar para você o agora não. Rapaz, quero ver se vai sair um amém agora. O agora não. Somos cidadãos do céu, mas ainda estamos na terra. Olha só, a Bíblia diz isso, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Olha, essa palavra transportou, significa que nós estamos aqui, ele nos transportou para o reino de seu Filho, amém? Mas nós estamos aqui. É uma promessa que nos leva numa região celestial, mas nós estamos aqui. Olha só, somos vencedores, mas lutamos o bom combate. Tem a espada, tem o escudo, tem a sandália, tem a luta contra o diabo, que um cara fica ao redor e já está enjoando sobre isso, mas o bicho não sai do lado, tentando lutar contra nós. Olha só, somos livres do pecado, amém? A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós, mas nós lutamos contra o pecado, todo dia. Você sai no carro, você está lá no trânsito, alguém te abençoa, você acha que deve fazer o mesmo. Aí você pensa no culto de domingo e diz, Senhor, aleluia, graças a Deus pela mensagem. Aí você respira, é uma luta, não é isso? Jesus já levou toda a doença. A Bíblia diz que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as enfermidades. Porém, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos enfermos. Mas se levou todas, por que a gente tem que orar? Se Jesus já levou todas as enfermidades, por que Tiago, capítulo 5, diz para chamar os presbíteros, ungir com óleo, e ele então vai ser levantado, vai ser abençoado e tudo mais? Os dízimos e ofertas nós proclamamos quase todo domingo. Olha, irmãos, trazei todo o dízimo na casa do tesouro. E não é só para que haja mantimento, para que haja bênção, mas também não foi só Malaquias. Jesus confirmou em Mateus 25, que Ele é a favor de você contribuir com o reino de Deus. Então, a verdade, a gente tem que entender que há princípios. Que às vezes nós estamos rompendo os princípios, estamos bravos com Deus. Estamos muito mal acostumados em qualquer luta em nossa vida e achamos que é Deus, que é o carro que não presta, que é uma situação, que é outra. Na realidade, nós estamos entendendo que Deus está falando que a bênção e a maldição estão em nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso dia a dia. Alguma coisa pode estar certa, pode estar errado. Eu quero mostrar algumas bênçãos no Novo Testamento, algumas maldições no Novo Testamento, para você ver que nós temos que tomar cuidado. Gálatas 1,8 diz, mas mesmo que ainda um anjo do céu venha anunciar um outro evangelho que não seja este aqui, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Ou seja, se eu estou pregando um outro evangelho que não é de Cristo, existe maldição na minha vida e não bênção. A palavra de Deus diz, e esse é forte, eu queria que você abrisse esse verso, porque
É interessantíssimo esse verso. Dá uma olhadinha, 1 Coríntios 16, 22. Não está projetado, tá? Primeira carta aos Coríntios 16, 22. Diz a Bíblia aí, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ora, eu tenho que entender esse versículo, porque quem não ama o Senhor, está amando alguma coisa que não é o Senhor. E se eu estou amando alguma coisa que não é o Senhor, é provável que aquilo traga problemas para a minha vida. Então, se eu não amo o Senhor, eu não estou colocando Deus em primeiro lugar, eu estou colocando alguma coisa que pode me prejudicar no caminho. Olha só que forte isso aí. Agora, a solução para tirar a maldição, às vezes a gente acha que é campanha, que é receita milagrosa, mas a verdade, a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o princípio de todas as coisas. Eu queria mostrar para você como é que a gente reverte bênção e maldição. Eu queria te dar uns exemplos na Bíblia. Um deles eu fiquei chocado. Eu li a Bíblia várias vezes, não tinha nunca percebido que tinha removido aquela maldição. Mas eu queria mostrar para você. A primeira é clássica, é do livro de Jonas. Não precisa abrir lá, só vou contar a história. A Bíblia fala que Jonas, que era um homem de Deus, recebeu uma palavra de Deus, foi até uma cidade chamada Nínive, e Nínive tinha muitos problemas, pecados, era uma cidade muito pecadora, tinha idolatria, matavam as pessoas. Para você ter uma ideia, Nínive tinha um muro altíssimo, e eles faziam fazia aposta de língua dos inimigos. Ele pegava todos os inimigos que eles tinham pego na guerra e pregavam a língua do rapaz no topo da muralha deles, que era muito alta. E eles falavam, quem vai ter a língua maior? E aí eles apostavam. E empurravam os inimigos para baixo e a língua vinha, claro, ela é muito grande, ela vinha, e aí eles falavam, você ganhou, e davam risada. Eles matavam as pessoas com crueldade. Deus falou, chega. Falou para Jonas, vai lá e anuncia que eles estão fritos na minha mão. A Bíblia diz, e Jonas disse para aquelas palavras, 40 dias e Nínive será subvertida. Vocês têm 40 dias. E ele proclamou isso, a história é longa, vocês conhecem, mas eu só estou pegando essa parte. Ele proclama na cidade, vocês estão acabados. Acabou. Não há mais esperança para vocês. E foi embora, ele não gostava de Nínive, ele não queria a salvação de Nínive. A Bíblia diz que o rei, olha só, escute isso, o rei levantou do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou sobre cinza e diz, meu Deus, nós vamos morrer. Eu tenho certeza, a gente é muito mal. E a Bíblia diz ainda mais, ele proclama dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem nenhuma coisa. E olha, gente, ele fala uma coisa absurda. A irmã que é médica sabe disso. Ele falou assim, nem água bebereis, até que nós confessemos todos os nossos pecados, porque certamente Deus vai nos matar. Nem água. Isso é seríssimo. Você não pode ficar muito tempo sem água, você morre. Ele falou, eu prefiro morrer confessando o meu pecado do que morrer, tá certo? Pela mão de Deus, sem ter confessado o meu pecado. E a Bíblia diz algo extraordinário, que Deus, quando viu que eles se humilharam, Deus muda a palavra de maldição para bênção. Você já experimentou chegar na tua casa, colocar uma roupa bem simplesinha, colocar o rosto no chão e começar a confessar pecados, desde tristeza, rancor, mágoa, problemas, angústias. A Bíblia diz que quando aquele rei, que não era temente a Deus, ele percebeu que ele ia morrer, porque ele sentiu, ele falou, essa palavra é para mim, eu estou entendendo que nós fizemos muitas maldades, Deus não está com a gente, e ele foi e se humilhou, Deus mudou, aleluia, a maldição para a bênção, e abençoou eles, o qual Jonas ficou nervoso, porque Jonas queria que eles morressem. Jonas é aquele tipo crente que não quer que o vizinho que fica
colocando o som alto até horas da noite, seja salvo. Mas na verdade Deus salvou nele, por causa de um arrependimento. Agora olha só que legal. Eu tive um caso aqui, eu nunca tinha visto isso. 2 Reis capítulo 5. Eu não consigo contar todas as histórias compridas, eu só vou resumir. Se você tiver curiosidade, procure em casa. 2 Reis capítulo 5. Essa história eu não prometo para você que eu fiquei chocado ao ver que essa maldição foi tirada. Olha aí, dá uma olhadinha em 2 Reis capítulo 5. Tem uma história que eu não vou contar inteira, só vou chamar a atenção. Aquela história de Naamã, que mergulha 7 vezes no Rio Jordão para que a lepra fosse embora. Quem conhece essa história, levante a mão. Por favor, irmão, levante a mão, deixa eu ver. Mais a metade não levanta. Ok, levante a mão quem conhece, por favor, obrigado. Obrigado, queridos. Agora eu entendi que vocês conhecem. Muito bem, Naamã era leproso e ele chegou diante do profeta e disse: como faço para ser curado da minha lepra? E a Bíblia diz, olha só que forte, a Bíblia diz que ele falou: vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, mas ele não queria mergulhar, mas de jeito nenhum. Ele olhou e falou: que rio sujo, eu tenho rios melhores para eu mergulhar. Se ele falasse: vem aqui na minha casa, toma um café comigo, vou orar por ti, e me abraçasse, eu tocasse na minha lepra, ou enviasse de... Não, mas assim não. 7 mergulhos no Rio Jordão, eu não vou dar esse... Aí o pessoal chega e fala: Naamã, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Tipo assim, fica um mês sem comer chocolate, uma coisa mais difícil para você, não faria? Ele falou: faria. Então, 7 mergulhos no rio. E ele foi e deu. E louvado seja Deus que ele foi curado da lepra. Agora, eu não sei se você percebe, a Bíblia conta a história de Geazi na Bíblia. E aí o rei chegou, o rapaz aqui, Naamã, que era muito rico, ele chegou e falou para o profeta: toma de mim alguma coisa, sou muito rico, toma uma oferta, toma uma capa, toma alguma coisa. E aí o profeta falou: não quero nada seu. Não, mas toma, não quero nada. Não, insistiu. Ele disse: não, eu não quero. Aí Geazi falou: rapaz, que história é essa? Rapaz é rico, a gente aqui passa tanta dificuldade. Israel eles eram muito humildes. Eu vou pedir uma oferta, ele nem vai ficar sabendo, e a comida em casa vai melhorar, a gente vai ganhar um cobertor melhorzinho, com uma roupa melhor. E Geazi foi sem a bênção do profeta, ele foi buscar uma bênção financeira com Naamã. Naamã olhou, vendo que o rapaz corria, e disse: o que queres? Ele diz: olha, é que chegou gente lá em casa, e a gente está sem o que comer, você pode dar alguma coisa aí para nós? Dá uma ofertinha aí, que a gente vai fazer um jantar melhor, umas mudas de roupa para o pessoal lá, umas 2, tal. Ele falou: não, pega mais, pega aí, são 2, uma moeda já dá. Ele falou: não, leva 2, e ele levou, só que ele não mostrou o profeta, escondeu. Aí o profeta disse: Geazi, onde que foi? Ele falou: não fui nada, estava por aí, o senhor que não sabe, eu estava aí no quintal, olhando as coisas e tal. Falou: Geazi, meu espírito foi com você, quando você foi pedir aquelas coisas. Portanto agora, que duro isso, a lepra que estava naquele homem ficará em ti e em toda a descendência sua, a partir de agora. E a Bíblia diz que a lepra veio e ele saiu todo assustado, correndo da presença do profeta. Muito bem, o que eu nunca tinha visto, eu não sei se você já, é que em 2 Reis, nós lemos aqui, é 2 Reis capítulo 5, diga 5. Em 2 Reis capítulo 8, diga 8. Quantos capítulos são? 3. 3 capítulos depois, pastor Eli, Geazi está de novo trabalhando para o profeta. Agora eu quero chamar a atenção, quem conhece da Bíblia vai saber o que eu estou falando. Geazi não podia estar leproso, ele estava trabalhando na presença do rei, conversando com o profeta e com todo mundo lá. Ele não podia ser leproso, porque um leproso não podia ficar perto das outras pessoas. Não podia. Um leproso, ele tinha várias coisas que ele tinha que fazer. Ele tinha que usar roupa rasgada, cabelos desleixados, ele tinha que cobrir uma parte inferior do seu rosto, gritando: imundo, imundo, não chegue perto de mim. Nunca um leproso poderia chegar perto de nós.
Portanto, alguma coisa aconteceu do capítulo 5 ao capítulo 8. Rapaz, eu sou muito curioso. Como é que pode um menino estar servindo de novo? Como é que pode alguém tão destruído ser levantado de novo? Como é que pode Satanás lutar contra a nossa vida e Deus restaurar você? O que aconteceu com Geazi? O que acontece quando uma luta maior do que a nossa força? Porque, cara, ser leproso, não só ele, mas sua descendência, é a pior coisa que podia ter acontecido para um homem naquela época. Não pode ficar perto, ele tem que estar longe, não pode chegar perto da sua própria família. É horrível. A lepra era uma coisa assim absurda. Mas a palavra de Deus nos conta para nós algo incrível aqui. Ele estava trabalhando. Como ele tirou tamanha maldição de um profeta chamado Eliseu? Como que ele tirou uma maldição sobre a sua vida? Geazi, 2 Reis capítulo 7, verso 3. Se você puder abrir lá, 2 Reis capítulo 7, verso 3 a 9. Eu não vou conseguir contar toda a história, mas olhe para mim aqui, depois você lê em casa, anota aí. Ben-Hadad, que era rei da Síria, ele cerca Samaria, onde está esse menino, ou né, nesse país, né? A Samaria era a capital, mas tinha todo um país de Israel. Ben-Hadad cerca, né, a Síria, vem e cerca o povo de Israel. E uma severa fome acontece. Agora olhe para mim. A Bíblia diz que a fome era tão grande, tão grande, tão grande, que eles estavam comendo qualquer coisa. Qualquer coisa, melhor não falar aqui para não estragar o nosso lanche lá depois. Qualquer coisa esse povo estava comendo. Agora preste atenção, 4 leprosos, quantos leprosos? 4 leprosos falaram assim, a gente está morrendo de fome, de sede, já que nós vamos morrer e são leprosos, ele diz, vamos lá pedir para o rei, né? O rei que é nosso inimigo, mas vamos pedir para ele misericórdia, vamos pedir para ele que pelo menos nós que somos leprosos, que ele tenha misericórdia de nós, e dê alguma coisa para nós comer. E eles foram, 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade de Samaria, foram até o rei. Porém, quando eles chegaram no acampamento inimigo, eles perceberam que eles tinham corrido naquelas horas. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que eles acharam que o exército egípcio estava chegando, e eles, temendo o exército egípcio, escutaram isso, mas não tinha. Escuta, meu amigo, Deus levanta sons para te abençoar. Deus levanta palavras para te abençoar. Deus levanta o pastor para trazer um som no teu ouvido. Aleluia. Deus coloca alguém no teu caminho quando você está indo num ponto de ônibus com um som para dizer para você que não é o teu fim, mas o Senhor vai te levantar. 4 leprosos, mais corajosos do que o pessoal de Samaria, que estava com medo do exército, correu para o exército dizendo, socorre-nos, ajuda-nos. Mas chegando lá não tinha ninguém. Melhor, o almoço estava lá servido lá, a janta, o lanche, os bens. Eles saíram correndo que não pegaram o ouro, não pegaram a prata, não pegaram o escudo, não pegaram a lança, porque quando Deus faz a obra, Ele faz para valer em nossa vida. Você tem que entender quais são os princípios que estão aqui. Que princípio mudou? E a Bíblia não responde para nós. E aí nós temos que tomar cuidado, é claro, como bons crentes que somos, nós sempre vamos crer na Bíblia, amém? Na Bíblia. Porém, em alguns momentos, alguns livros judaicos nos ajudam. O exemplo, o Talmud. O Talmud é um dos livros sagrados do povo de Israel, que tem coisa certa e tem coisa errada. Mas eles, às vezes, contam as histórias em paralelo. E para entender esse caso, eu não posso afirmar, porque como bom teólogo que sou, não posso afirmar o que a Bíblia não diz, mas como pensador que sou, posso entender que o Talmud pode explicar alguma coisa. E faz sentido. Porque você vê aquele leproso doente,
E você vê o leproso restaurado. Então alguma coisa aconteceu. Mas a Bíblia não cita. Mas o Talmud, um livro judaico, cita. E esse livro é muito importante, o Talmud. O Talmud fala que tinha 4 leprosos, mas um dos leprosos que estava ali, naquela cidade, chamado Geazi. Não fala o nome dos outros, mas fala de Geazi. Geazi e seus 3 amigos. Agora preste atenção, isso vai inundar teu coração. Porque às vezes a gente acha que Deus não nos ama, que Deus, né, não está com a gente. Geazi, ele vendo toda aquela riqueza, toda aquela situação, foi provado por Deus, mais uma vez. A Bíblia conta para nós que aqueles leprosos acharam ouro, prata, riqueza, aleluia. Acharam comida, acharam roupa, acharam cobertor, e comeram, e se alegraram, e depois comeram de novo, e se alegraram mais, e mais uma vez. Aí eles olharam um para o outro. Agora veja o teste de Deus. Ele poderia, Geazi, assim como antes, que ele quis roubar, que ele quis mentir, que ele quis algo para si, ele poderia dizer para os 4, não vamos contar nada para ninguém, vamos pegar tudo para nós, vamos pegar toda a riqueza, todo o pano, toda a roupa, todas as coisas, vão ficar para nós, para que eu vou repartir? Mas o temor de Deus já tinha anos trabalhando na vida de Geazi, e a palavra de Deus fala muito sobre isso, o trabalho do Senhor. E Geazi percebeu, um dia em minha vida eu escolhi o Monte Ebal, mas hoje eu quero escolher o Monte da Bênção. Uma vez na minha vida eu pequei feio contra o profeta e quis tudo para mim, porém hoje eu vou repartir. E ele saiu do seu lugar. A Bíblia diz que os 4 leprosos foram até a cidade dizendo, rei, olha, nós fomos lá, nós achamos tudo, podíamos ficar para nós, mas não queremos, isso está nas linhas, né? Ele diz assim, rei, vem, traz o povo que está com fome, traz pessoas que estão com sede, porque hoje é dia de alegria, o Senhor nos abençoou. E o povo, rapaz, saiu da cidade atropelando todo mundo. E quando chegaram lá, eles se fartaram, tinha comida em abundância, tinha roupa em abundância, tinha tudo em abundância. A Bíblia não diz, mas eu penso que o profeta estava por lá e olhou para Geazi e falou, Geazi, eu fui muito duro com você, meu filho. Hoje eu sei que Deus trabalhou na sua vida e retirou a palavra de maldição e abençoou Geazi, porque no capítulo 8 ele está curado. Às vezes, querido, a gente pensa, né, olhando, Deus não nos ama. E Deus fala, rapaz, tua bênção está por um triz. Rapaz, tua bênção está por um momento. Rapaz, fica firme. Irmã, fica firme. A maldição é irreversível até que você mude o que está acontecendo nas suas atitudes. 7 anos de fome, antes de obter cura. Geazi lutou 7 anos antes de obter cura em sua vida. Nada na Bíblia é complicado. E eu quero terminar com isso, nessa conclusão. Abra comigo em Provérbios 28, por favor. Vamos terminar com 3 sentenças. Em primeiro lugar, pastor, eu quero a bênção de Deus, mas não está acontecendo. Talvez, Deus esteja dizendo, mude a sua rota. Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Confessar e deixar é chave para que aquelas coisas que estão nos matando, deixe de nos matar. Se você tem o vício de mentir, deixe de mentir. Se tem o vício de álcool,
Toma a posição, deixa o álcool. Tem um vício de pornografia, tem um vício de cigarro, tem um vício que está te matando. Não importa o que está lutando contra a nossa vida. Mas pastor, eu já lutei. Pastor, eu sou isso. Pastor, não, querido, você não está entendendo. Nós estamos falando que você vai com o seu pezinho até o altar e entrega a sua vida a Deus, seu vício, seu problema. Porque Deus sabe da sua limitação, mas sabe também que nós temos que nos afastar. Se você quer ser curado de alguma coisa que não presta, a Bíblia diz, confessa e deixa. Agora, se eu pego e continuo indo no bar, onde meus amigos estão me incluindo na roda e bebendo até cair no chão, se eu estou me expondo a isso, eu não estou deixando. Portanto, a Bíblia diz, confessa. Agora deixa isso em nome de Jesus. Como que eu faço para ser curado, pastor? Confessando? Deixando. Qual a segunda coisa? Escolher fala de ganhos e perdas. Eu queria que você entendesse isso. Rapaz, escolher é também perder. Amém? E você pode sair daqui e vir segurar a minha mão, por favor? Obrigado. Escolher é perder. Escolher é perder. Quando eu escolho apertar a mão do Senhor, eu escolhi um lado. Consequentemente, eu não consigo apertar a mão de ninguém que está lá. Eu perdi eles, porque eu ganhei ele. Jesus deixou isso muito claro. Ele falou assim, se você quiser ganhar, perca. Mas se você quiser perder, ganhe. Jesus olhou para mim e para você, é o seguinte, meu amigo, deixa-me dizer, há 2 montes, você não consegue ir para os 2, tem que escolher um. E se você vai para o caminho da bênção com Jesus, você vai ter que deixar o outro lado, o outro monte, a outra situação. Escolher é perder. Às vezes nós queremos escolher Jesus e continuar no outro monte. Escolher Jesus é perder o outro monte. Escolher a bênção é perder a maldição. Mas se eu escolher a maldição, eu perco o meu Senhor e o meu Salvador, a sua bênção. Portanto, a bênção é o seu pezinho que te leva, é a sua atitude, é o seu dia a dia. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem aplaudir aqui a nossa participação? Terceira e última coisa para nós encerrarmos. Você só pode quebrar alianças de sangue com o diabo se um sangue maior, com poder maior, for invocado na sua vida. Olha, eu quero dizer isso para você porque eu já vi gente chegar para mim e falar, eu não posso quebrar os pactos antigos, eu não consigo quebrar os pactos que eu fiz com o diabo, eu não consigo. Já escutei gente, eu já expulsei demônio de jovem, que gritou para o demônio voltar no corpo dele, dizendo, volta, pastor, o que você fez? Esse demônio aqui e tal, ele me protege. Não dá fazer isso. Portanto, se você quer ser livre de influência diabólica, você tem que clamar o sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Se você percebe que o diabo está circulando você tem que clamar o sangue de Jesus sobre a sua cabeça. Meu pai conhece bem a história do tio Moacir. O tio Moacir é um rapaz bonito, um rapaz de olho claro, parece meu pai, assim, só que na época mais novo, né, pai? Tocava na rádio, violão, profissional. E ele foi ficando doente, né? Ele foi até em casa uma certa vez. E olha só como que o diabo perseguia ele. Meu irmão foi ao banheiro à noite, e quando ele foi no banheiro, ele viu um vulto parado do lado do meu tio. Um vulto, e ele percebeu que era maligno, correu para o quarto dos meus pais, dizendo, eu vi um vulto lá, pai, mãe. Eles falaram de Jesus para o meu tio falou, olha, eu não posso entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu até quero, mas eu não posso entregar a minha vida a Jesus Cristo, porque, na verdade,
eu entreguei a minha vida lá num ritual de macumba e tudo mais, e eu fiz um pacto lá, portanto, eu não posso desfazer aquele pacto e firmar um pacto com Jesus Cristo. Ele estava morrendo de câncer, um rombo na barriga, e meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, começou a falar de Jesus para ele, dizendo: não, tio, você pode entregar a sua vida a Jesus hoje. Falou: não posso. Aquela época, quando você fazia um pacto, você colocava um pelinho do seu bigode, a sua barba, você honrava. Ele falou: mas não é questão disso, tio. Há um pacto maior, há um sangue maior, há um amor maior, há um zelo maior, há um cuidado maior. E falaram de Jesus para ele. Às vezes eu fico imaginando que tem gente que acha que não vai quebrar, vai. Tem gente que acha que não vai sair, vai. Tem gente que não acha que vai levantar, vai. Tem gente que não acha, coloca a tua perna a caminho da bênção e Deus vai te abençoar. Troca as atitudes, começa a levantar exaltando a Deus, começa a levantar proclamando a glória de Deus, começa o seu dia dizendo: hoje é o dia do meu milagre, porque eu vou lá para o monte da bênção e não o monte da maldição. Eu quero o monte da bênção do Senhor e não o monte da maldição. Eu quero o monte que venha me abençoar, o monte Gerizim e não o monte Ebal. É decisão nossa. Nós fazemos isso. É nós que escolhemos. Portanto, quando Moisés chegou para o povo e colocou os 2 montes, ele estava dizendo isso bem claro para nós. Cara, não é você ser rico que você vai ser feliz. É se você tem a bênção de Deus. Mas se você tem a bênção de Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai amparar você. Mas vá para esse lado. Nada contra o pessoal daqui, mas eu tenho que apontar para um lado. Vá para esse lado e não aquele. Vá para a bênção. Vá para Cristo. Tome a decisão. E a tua vida vai mudar. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Enquanto o pessoal está subindo aqui, sabe o que eu queria, gente? Eu queria que a gente entendesse o que Deus está falando conosco hoje. As bênçãos da fertilidade ou as maldições da aridez. Paulo falou uma coisa que é maravilhosa. É bonito ver Paulo. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tem gente que fala assim: ah, tá vendo? Paulo podia. Ele era um homem abençoado. Ele era um homem isso. Não. Ele diz: posso todas as coisas. Posso passar fome. Posso passar luta. Posso passar dificuldade. Posso estar bem. Posso estar ruim. Posso todas as coisas. Porque Cristo me fortalece. Nós, como crentes, temos que aprender isso. Para não ser crente mimado. Eu quero chamar você a ser uma pessoa de Deus, enfrentando as suas lutas, porque Deus vai vencer ao seu lado. Fique de pé comigo um pouquinho, deixa Deus ministrar o seu coração. Sonho
Nessa noite queria pensar que o Monte da Bênção é o altar de Deus. Eu gosto dessa figura. Ela diz ao leproso: sai do teu lugar e vem, né? Aqui, paralítico, cego. Ele sempre chamava alguma atitude. Eu gosto, gente, como eu gosto do altar. Eu me lembro de vezes erguer meu filho, minha filha no altar de Deus. Eu me lembro de vezes de poder colocar minha vida, minha esposa no altar de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que escolher o altar. Eu quero chamar você ao altar. Escolha o altar. Escolha a bênção. Deus está dizendo para você essa noite para escolher o altar. Não só saindo do nosso lugar, mas, irmãos, escolhendo o nosso coração. Às vezes nós vamos entender que a batalha que nós estamos enfrentando são os passozinhos que estamos dando para o lado errado. E Deus está dizendo para nós: conserta, toma outra atitude, muda, faz diferente, começa a glorificar, começa a andar perto de mim, começa a fazer as coisas diferentes. Nessa noite, eu acredito que Deus tem um monte da bênção, Gerizim. Se você sente que você quer pegar a sua família e responder como Josué respondeu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero isso, pastor. Quero servir ao Senhor. Sai do seu lugar, vem para frente. Traz a sua casa, como Josué trouxe. Traz o teu povo. Fala: pastor, eu quero ir com a minha casa para frente. Preciso, eu gosto do altar. Eu gosto do altar de Deus. Eu gosto do altar. Como é importante o altar de Deus. Como é importante a bênção. Como é importante se render ao Senhor. Assim Deus vai colocando nossas vidas, os nossos sentimentos, nosso dia a dia.